Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua. Como estão? Bom dia, Guilherme Duarte. Bom dia, Hugo Gonçalves. Como estás nesta segunda-feira, 11 da manhã, sol lá fora, o trânsito fraco, porque muitas pessoas estão em isolamento. E nós também, não é verdade? Porque Tu eras que estamos em casa. É verdade. Eras capaz de trabalhar naquele horário da rádio, que são as pessoas que fazem tipo 6 da manhã, 8 da manhã, e como tal tens de estar na rádio tipo às 4 da manhã ou às 5 da manhã. O que é que achas que acontecia à tua saúde mental e à tua existência? Porque há comediantes que fazem isso, há comediantes que são convidados para... Talvez os comediantes não tenham que estar lá tão cedo como o pessoal que faz informação, não é? Mas estão tipo... Imagina, o Salvador Martinha e o Franco Bastos na RFM estão lá se calhar às 8. Devem lá estar às 8, provavelmente a começar. O que significa que tem que, se calhar, acordar às 6 da manhã, 7, sim. Mas sim, entrar às 6, não, isso ninguém. Mas a partir das 8 já há muita gente. E tu achas que é possível ser engraçado às 8 da manhã quando acordaste tipo às 7? Epá, para mim não é possível ser tão engraçado, acho eu. Acho que... E podia ser ter até zero graça. Mas depende do que tiverem a pagar também. Não é? Porque depois tens essa cenourinha. Agora... Tal como os gajos a escrever sitcoms e não sei o quê faziam a cena de deixar para o fim do dia para as pessoas estarem com sono, porque diz que começas a ter um humor mais silly, porque a parte da lógica começa-se a desligar um bocadinho. Os gajos têm essa técnica, tem quase o efeito de fumares uma ganza e ficas meio high do sono. De manhã pode ter esse efeito, apesar de eu achar que uma coisa é o sono à noite, não é? Outra coisa é o sono de manhã. Mas ia custar-me, mas se me pagassem muito bem fazia. E era um desafio. Mas não conseguia fazer tipo 2 anos seguidos. Epá. A não ser que fosse dinheiro para a reforma. Fosse uma mala cheia de dinheiro que fosse tipo, ok, estou aqui 2 anos e depois posso-me reformar se quiser. Reformar no sentido de fazer só como apetecer. Que aliás, tendo em conta o volume de negócio da rádio portuguesa, é algo perfeitamente normal. Trabalhares 2 anos na rádio e reformares-te. Não é? Não duvides que se o Ricardo Araújo Pereira com as Mexórdias ou o Nilton quando fazia na RFM, se quisessem reformar com esse dinheiro 2 anos, podiam. Okay. Sim. Eu não sei valores, mas arrisco facilmente 20, 30 mil por mês. Portanto, estamos a falar de meio milhão em 2 anos. Meio milhão dava para me reformar, para eles provavelmente não, que têm um custo de vida mais alto, mas para mim dava. Tu és a tirar números à parva, atenção, sim, não sei mesmo. Claro. Tu és uma pessoa, por exemplo, tu gastos de comida, não tens poucos, porque de manhã, tipo, só não tens a primeira refeição, só comes para aí ao meio-dia, não é? Uma bolachinha ou outra. Não comi? És uma pessoa humilde. Quando é que compras roupa? Raramente. Ontem fui comprar roupa, por acaso. Há quanto tempo é que não compravas roupa? Não sei, já há algum tempo. Comprei quando fui para o Gandim, tive que gastar bem dinheiro em roupa para Gandim. Roupa que nunca mais vais usar. Por acaso comprei mais ou menos a contar com os... Mas há algumas que não, é impossível. Mas foram também as mais baratas. Aquelas que dei mais dinheiro são tipo cenas que ainda uso. Isso, olha, por acaso não era um tema que estivesse aqui no alinhamento, mas a ideia de ir comprar roupa, eu fui comprar roupa, eu acho que não ia comprar roupa antes da pandemia. Não me lembro, não fui, claramente não. Ou seja, ir a uma loja e comprar roupa, não ia. Acho que a minha namorada tipo, me encomendou-me, sei lá, umas calças de fato de treino quando encomenda coisas para ela na internet. Mas claramente eu tenho espírito de fuzileiro. Quando vou comprar roupa, eu sabia, preciso para ir 1 ou 2 pares de calças, 1 ou 2 camisolas, mais uma camisa ou isso. Sei mais ou menos o que é. E chego lá, vou a um sítio, normalmente vou só a um sítio, ou 2 no máximo, e chego lá e é tipo in and out.
Chego, sim. compro, pá. Acho que não... Pá, se estive lá meia hora, acho que foi muito tempo. É Special Ops. Os gajos que mataram o Bin Laden não têm a mesma skill. Zero. É entrar... Eu normalmente sei o que é que quer comprar. Não é? O que é que quer em termos de peça de vestuário. Não é? Eu agora ia à procura precisava de um casaco quente. Claro. E então precisava disso. Mas também sabia que precisava de outras coisas. Mas depois, como eu odeio experimentar, a primeira coisa que me assenta minimamente bem, que eu não desgosto, bota, leva, deixa não seja muito cara. E depois acabo também com roupa ali que, apesar de não ter muita roupa, depois acabo sempre, volto a usar as coisas velhas que eu gosto mais. E então às vezes a roupa nova fica ali usada, mas perdida. Não sei se sentes isso. É uma coisa que já sinto há alguns anos. Que é, normalmente, pá, o que experimento é calças. Porque as calças, Sim. apesar do número ser igual, pá, há umas que são mais compridas nas pernas, que se assentam, ficam tipo arrepanhadas. Sim, agora, antigamente era calça. Quero umas calças. Agora quero umas calças slim fit, comfort fit, slow waist, skinny jeans. Sim. E eu, pá, quero umas calças. Pronto, então olha, ainda bem que tocaste nesse assunto, porque eu acho que quando... perdi mais tempo nesta minha incursão militar foi à frente das calças a ler todas essas descrições e dizer, não sei, tipo, quero umas calças cinzentas ou umas calças pretas, não é? E então tive que experimentar essa merda, estas são slim fit, estas são não sei o quê, bootcut mas quando tu estás a experimentar, levas as calcinhas, não é? Lá para o provador, e há uma coisa engraçada, é que tu experimentas a roupa nova, as calças, e quando voltas a vestir a roupa velha, até porque aquilo está cheio de espelhos, ou seja, tu estás muito exposto, tem uma luz forte. Sim, e é uma luz horrível, é uma luz horrível. Nojento sempre. Que é a tua roupa velha, tipo os meus ténis, não sei o quê, parece muito mais velha, parece muito mais porca e velha e gasta. Mas também parece muito mais confortável. Talvez. Porque a calça de ganga, depois é um risco, porque aquilo vai ceder. Depois quando vai a lavar volta ao sítio, e a calça de ganga é sempre uma treta. Mas, por exemplo, eu acho que fui vestido acho que ia com umas calças e uma camisola, não é? E um casaco. Sim. E passas à frente de uma montra, vês-te ao espelho e dizes, não estou mal hoje. Não estou bem, mas também não estou mal. A partir do momento em que entras no provador com a tua roupa velha, tipo... Isso sim. É? Até porque depois estás rodeado, normalmente nessas lojas, de cartazes de modelos todos... bem vestidos, não é? Tipo, fazer sessões de fotografias em praias e... Sim, em que a roupa assenta toda bem, não é? Sim, exatamente. Esses modelos todos de calças, eu não dá para o meu corpo. Eu sempre tive um pesadelo a comprar calças desde puto devido ao meu pénis, à minha deformidade que eu tenho abaixo da cintura, que são as minhas pernas, que são desproporcionais ao resto do corpo. Desproporcionais em termos de maiores ou maiores? São bué musculadas. E gordas também, não? Mas são muito largas para a cintura que eu tenho. Se tu fosses um porco, eras tipo campeão do presunto. Sim. Ia valer muito dinheiro. Mas sempre tive isso, que era o número que me servia na cintura não passava nas pernas, mas é que nem passava. E ainda hoje tenho isso. E então é sempre muito difícil, porque depois as que passam nas pernas ficam 3 números acima na cintura. Se tu fosses uma gaja, terias que adotar o look coxa gorda, coxa musculada. É aquele look centauro, seja, a mulher centauro. Pronto, que é a mulher centauro. No Rio via imensas dessas. Para não mesmo a Roberto Carlos, estás a ver? Acho zero sexy. Sim, eu também. Mas tinhas aí um futuro como Instagrammer, porque esse género também, imagino que haja um nicho para isso. Sim. Repara, se eu fosse sequinho e sucasse a gordura toda, pronto, ficava fixe. Agora... provavelmente já não teria tanto esse problema, mas como eu tenho também muita xixa por cima do músculo, eu se tivesse a massa muscular no resto do corpo que tenho nas pernas, eu era um belo bisonte. Mas olha, foi tudo para baixo da cintura. Já sei. Mas para as pernas também só. Se algum dia nós fizermos o tão falado Sem Barbas na Língua Internacional e o nosso avião se despenhar nos Alpes ou nos Pirineus... eu sei que posso alimentar-me das tuas pernocas. Podes. Tipo, provavelmente defumadas já, faço uma fogueirazinha. Sim, ou fazes... podes comer assim, curada, ou podes... eu acho que para grelhar maturada é bom porque... também, maturada, não é? Tipo um ceviche. Deve ter muita gordurinha, estás a ver? Deve ter muita gordurinha, ou seja, é bom para ir à brasa. Estás a ver? Não é seco. Estás a ver? Naquela carne seca, sem gordura. Portanto, eu acho que... sim, então é sempre um pesadelo para mim comprar calças. Olha, já que estamos... só me dá as normais, não é? Tipo skinny jeans. Primeiro acho ridículo. Um homem com skinny jeans, um homem adulto com skinny jeans. Eu não tenho corpo para isso. Tu terás, que és mais esguio. E se calhar safavas-te bem. Eu, se usasse skinny jeans, parecia
Pá, não sei. Sei, Há imagens mas na a net. skinny jeans provavelmente tinha que começar a dar na heroína, ter assim um look mais punk. Percebes? Sim, não sei. podes ter, por exemplo, um bebê ao colo com skinny jeans. Não podes, já é proibido. Não podes. Mas olha, já que estamos a falar do que, o que é que se pode e não pode fazer em função de seres um homem a sério, não é cá, não é? Que nós somos homens muito a sérios. Muito. Queria partilhar contigo mais uma ida ao barbeiro. É um tema que já falámos aqui várias vezes, ir ao barbeiro. O meu barbeiro, como eu já comentei aqui, houve um momento ali de hesitação porque um amigo meu tinha ido lá e tinha ouvido comentários homofóbicos e nós falámos aqui sobre isso, se devias ir ao barbeiro ou não, e chegamos à conclusão que, obviamente, continuas a ir. Se ele corta bem o cabelo, vais lá. Até porque, e há aqui um matiz, eu estava a pensar nisso, eu já vou ao tema, que é o que é realmente um comentário homofóbico, agressivo e destruidor, e o que é, não estou a dizer que não deixa de ser, possa ser reprovável, uma cena entre amigos que estão a querer ser engraçados e dizem uma piadola com contornos homofóbicos. Ou seja, isso faz dessa pessoa uma pessoa que odeia homossexuais. Não. E que é contra os direitos dos homossexuais. Não Estou a dizer que está correto. Por exemplo, ontem estávamos aqui a falar em casa e, por exemplo, eu hoje em dia não digo paneleiro, a palavra paneleiro. Ou seja, não é uma coisa forçada. Não digo, pelo menos com a frequência que diria quando tinha 15, 16 anos. Não é? Eu digo nunca para me referir a homossexuais, por exemplo. Sim. Estás a ver? Sou capaz de dizer, sim. ou até, tipo, imagina, se estou a fazer de grunho, né? Estou a fingir de grunho. Sim. Chega estes paneleiros e não sei o quê, tipo, e aí estou a fazer de gajo de alfama, né? A usar. Claro. E aí posso usar para me referir a homossexuais. Agora, tipo, se tiver que falar de um homossexual, claro, mais facilmente digo, tipo bichona, porque tem mais a ver com os trejeitos do que provavelmente com a orientação sexual, né? Pelo menos na minha cabeça, do que paneleiro, que acho que é uma palavra não criada sei se por bichona é ofensa. menos ofensivo. Não, para mim é. Para a minha consciência é. E a tua consciência é que interessa, não é? É, porque não estou a falar, não estou a dizer a ninguém. Tipo, se eu estiver a falar com um homossexual, não lhe vou chamar a bichona, né? Não, tipo, se tiver confiança com ele, até posso chamar. Não tenho problemas com isso. Agora, paneleiro para mim é uma palavra que foi criada como ofensa. Percebes? Sim. Para mim, bichona é a mesma coisa dizer aquela gaja muito masculina ou aquele gajo muito feminino. Ou, tipo, é quase uma característica. Não, para mim, não tem a ver com a orientação sexual, sequer, porque eu conheço homens heterossexuais que são bichonas. Então, na minha cabeça, é isso. Agora, acredito que haja quem ache ofensivo, claro. Não. Por exemplo, maricas. Nunca digo maricas, nunca. Para mim, maricas é tipo mariquinhas, seja mariquinhas. Sim. Não tem zero não tem zero a ver com a orientação sexual, exatamente. As palavras é tipo, vais com um amigo, ele vamos à praia, ele começa a entrar super devagarinho na água que está fria, tipo, não sejas maricas, mergulha. Sim. E é tipo, não há a mínima referência à questão da... Não, porque eu não sei se os gays entram bem no mar ou não, estás a ver? Eu não sei, portanto nem sequer tem nada a ver com isso. E até se puséssemos a dizer, porque conotavam os gays com mais femininos e com as mulheres. Eu vejo mulheres entrar na água mesmo bem, estás a ver? Não vejo que as mulheres entrem na água do mar com mais coisa. Até se diz que as mulheres têm mais tolerância à dor. Eu digo uma coisa, eu já morei num prédio à frente de um bar de bears, gays bears. Sim. Eu digo-te uma coisa, não pareciam que tinham medo de entrar na água. Aliás, possivelmente, tipo, não têm medo uma de entrar... rocha antes, agarravam numa rocha, tiravam a rocha para dentro da água e depois a seguir é que me davam um mergulho. Aliás, eles não têm medo de entrar em lado nenhum, não é? Portanto, não é a água que os assusta. Mas então, olha, levei o meu filho a cortar pela primeira vez o cabelo, porque tínhamos tentado em casa várias vezes e chegou a um ponto, os cortes eram tão maus, as tesouradas eram tais, que ele parecia o resultado de um acidente de frente. Tipo, imagina que ia um Beatle, dos Beatles, e um Playmobil, em duas motas, e de repente, tipo, tinha um acidente frontal e tornavam-se a mesma pessoa. Sim. O cabelo do meu filho era isso. Era uma mistura de duas cabeças. Esperemos então, não seja o Ringo, né? Que era o mais feio. É ao menos isso. Eu acho que era. Então levámos e aquilo é mesmo um barbeiro mesmo de gajos. Tipo, os gajos estão todos tatuados, um deles tem uma Harley. É tipo muito... os novos barbeiros, não é? Os novos barbeiros. Sim, mas não é muito... não é hipster. É uma cena mais tough, estás a ver? Sim. Tipo... obviamente não é Hells Angels, mas é assim uma cena tough. Tem muitos anúncios a Bourbon do Tennessee, coisas do género. E
E as conversas lá são muito. Um gajo entra lá e tipo, a tua voz engrossa logo. Então, tudo bem? Vim que cortou o cabelo. Sim. Tu ainda dás por isso. Tu não dás por isso, mas isso acontece. Mas depois é toalhinha quente na barba. Quer uma toalhinha quente? Quer? Pronto, tudo bem. Então relaxo para trás agora para a minha toalhinha na cara. E então fui lá levar o meu filho. Pá, é muito difícil cortar o cabelo a um bebê de 7 meses, não é? O gajo. Não? E a determinada altura ele ligou... quando ele está morto, aí é mais fácil. Ele ligou o secador e apontou o secador para a cara do... Porque ele tinha cabelos na cara e o puto assustou-se. Então começou a chorar. Pá, e não parava de chorar, assustou-se, estava numa coisa. Então... E foi aí que tu disseste, não sejas paneleiro. Exatamente. Foi aí que tu disseste. E... havia duas soluções. Deixá-lo com o cabelo cortado a meio ou tentar acalmá-lo. Pá, é difícil acalmá-lo no meio que ele não conhece, rodeado, pá, aquilo estava cheio, rodeado de pessoas, barulhos. E uma das cenas que eu posso fazer para o acalmar é cantar-lhe. E há duas músicas que ele gosta. Uma delas... Isto é uma cena mesmo de... É de uma sitcom isto. Completamente. Tu tens que cantar num barbeiro de gajos tatuados de Harley. É incrível. Isso é que eu te estou a contar. Sim. Então há duas ou três canções que ele gosta. Pá, mas é assim... Tu não escolhes muito bem as canções. Há uma canção que pega, que tu lhe mostras e pega, e tu repetes aquela canção até esgotar. Tipo, não vais fazer não vais ao Spotify ver qual é que resulta. Se resulta, aplicas. Então é engraçado, porque uma delas é uma cena super antiga, que eu nem sei porque começámos a cantar. Acho que foi por causa do avô dele que lhe contou uma vez. Que foi escrita pelo António Lopes Ribeiro, que era um realizador do Estado Novo. Foi o que fez aqueles filmes todos de... a Canção de Lisboa e o Pátio das Cantigas, estás a ver? E que se tornou célebre porque o João Vilaré dizia no programa dele, que é a procissão, que é tocam os sinos na torre da igreja, blá, blá, blá. Ele adora essa. E a outra é o Leãozinho, do Caetano Veloso. Gosto muito de você, Leãozinho. Pá, e a que me veio à cabeça foi o Leãozinho. Claro. Eu ainda ponderei que gosto muito de você, Leãozão. Estás a ver? Sim. Gosto razoavelmente de si, Gosto Leãozão. razoavelmente de si, mas não há capaneleiragens, Leãozinho. Sim. E então eu dei por mim a cantar o Leãozinho com sotaque brasileiro, ainda para mais, para conseguir que o barbeiro acabasse de cortar o cabelo ao meu filho. Ok. Isso é mesmo tipo uma cena do Curb Your Enthusiasm, estás a ver? Podia ser uma cena da série. Estava aqui a pensar que podia ser, imagina que o teu filho, a letra que ele se tinha apegado era aquelas letras mais de tipo Nicki Minaj, tipo Wet Ass Pussy, estás a ver? Sim, isso era bom. E tu tinhas que Put your cock in my mouth, mas tinhas que cantar como se fosse uma lullaby, não é? Mas já sei, mas há aqui um elemento da história também engraçado, que é outra das canções que ele gosta imenso. É uma canção do álbum Mingos e Samurais, do Rui Veloso, que é Arménio era um trolha da Ariosa, que é uma espécie de um blues. Assim, começa barão, assim uma coisa muito, uma melodia muito repetida, mas engraçada. E a letra do Arménio é cantada como se fosse por uma mulher. Porque era uma pretendente do Arménio, é a história do Arménio que vai para a guerra colonial e morre. E a determinada altura... estava a falar com a mãe da minha namorada que estava cá e ela estava a dizer, mas porquê que não cantaste o Arménio? E eu disse, olha, porque a determinada altura o Arménio ela diz que me deixas indefesa e tão nervosa, Arménio. E eu estava a imaginar eu a cantar Arménio, deixas-me indefesa e tão nervosa. E portanto não cantei o Arménio, achei que o Leãozinho ainda assim era... Imagina, ele só resulta se foste tu a cantar ou se metesses no telemóvel resultava também? Resulta se meter no telemóvel. Então escusavas de ter cantado. Pá, tinha que tirar o telemóvel do bolso. Estava a tocar música lá, portanto também, né? Tinha que tirar o telemóvel do bolso para procurar. Não pensaste nisso na altura, YouTube. admito, não te lembraste? Não me lembrei. Lembrei-me, era muito mais fácil. Quiseste cantar, quiseste exibir-te para os homens tatuados. Quiseste cantar para eles. Né? Mas, e porque há uma cena da voz do pai, não é? Tipo, sim. Pois, por isso é que eu estava a perguntar se fazia diferença ou não. Mas ele ouve, ele gosta, tipo, se meter o Leãozinho, ele ouve, mas a voz do pai ou da mãe tem outra... Isto levado ao máximo, imagina, se fosse numa série, sacavas de uma harmónica do bolso, tinha que começar a harmónica, depois esperei que tenha que ir buscar a guitarra, tinhas que tocar a guitarra. Depois eles começavam todos a dançar lá atrás, tipo La La Land. A fazer os back vocals todos, tipo, fazer os coros. E até a criança... E pronto, mas correu bem, acalmou-se e conseguiram finalizar o corte? Não se acalmou-se durante uns segundos, mas ele não conseguiu, chegou a um ponto em que ele já estava a chorar bué e não ficou completo. Não ficou mal, mas não ficou completo.
Mas já foi melhor do que estava. Sim. E agora, será que se tivesse sido um cabeleireiro com uma senhora a cortar o cabelo, isso teria acontecido? Será que ela tinha tido o cuidado de não... Tinha mais cuidado com a criança e não a tinha assustado tanto com o secador? E será que teria tido mais jeito depois também para a acalmar e a fazer sentir segura? Não sei, acho que, Guilherme, estás a cair na divisão de género. Por exemplo, uma das coisas que vamos falar é que já não se deve a questão, não é, daquele estudo, eu gosto quando as coisas, quando na RFA vem um estudo, mas já lá iremos, do pessoa lactante e não mãe, não é? Portanto, eu acho que tu estás a cair numa versão binária do papel dos cuidadores. Mas mas tenho quase a certeza que uma mulher não teria mandado o secador para a tromba do puto sem pedir licença. Não porque tenham mais jeito com crianças, mas porque são menos brutas e mais gentis. Sim, exatamente. Por norma, muito bem. Quando estão bem, quando estão chateadas são piores. São mais macacas. Pegando então nesta questão da pessoa lactante, vamos voltar a um tema que é recorrente aqui, até porque faz parte das nossas vidas, que é esta ideia das redes como aceleradores de polémicas, não é? Muitas vezes aceleradores e tornam as coisas mais sérias do que elas são, mas também como latrinas das frustrações pessoais das pessoas que vão em busca de algum tipo de vingança ou de algum tipo de desagravo. E temos aqui 3 temas. Vamos começar pelo debate entre a deputada do Chega, Rita Matias, e a Joana Amaral Dias, que aconteceu na CNN e que de repente foi um dos temas da semana. Aliás, foste tu que me alertaste para isso? Foste tu que me mandaste? Sim. Chegaste a ver o debate todo? Vi, aquilo também era 15 minutos. Até falei desse tema fui ao Irritações da SIC Radical, fui lá convidado e foi um dos temas que ele veio, por acaso. Sabes que eu senti que me puseste os cornos, de certa maneira, porque apesar de nós termos uma relação aberta e eu celebrar todas as tuas atividades, o stand-up, o Gandim, tudo isso, eu acho que comentário da atualidade, eu pensava que é tipo, sabes, aqueles casais que não, têm relação aberta, mas é só nós, estás a ver? Sim. E então, ainda por cima foi logo um gangbang, não foi com outra pessoa, foi logo. Mas foi só uma vez e eu estava bêbado, portanto não acho que não significou nada para mim. Ok, então falaste disso no Irritações, foi? Falei. Falei que tinha sido uma espécie de atropelamento, não é? Da Joana Amaral Dias, um atropelamento que eu até estava à espera que aparecesse o Cabrita a dizer que só era passageiro. E que o que me irritou naquilo, está aqui a dizer mais ou menos o mesmo ângulo que disse lá, mas não tenho mais a dizer. O que me irritou foi que eu fiquei do lado da Joana Amaral Dias e isto estragou-me um bocado o dia. Porque toda a gente com 2 dedos de testa anda um bocado farto da Joana Amaral Dias a ser uma espécie de Ventura catavente, populista e chalupa, não é? Por causa das vacinas. E ela sempre foi irritante, não é? Sempre teve aquela maneira de falar, ultra irritante, que pode ser um bocadinho de uma sociedade machista, porque se fosse um homem falar assim ninguém achava irritante, se calhar achavam confiante até, e assertivo, assim parece só irritante. Mas ela ali, para mim, teve toda a razão. A outra deputada, além de ser filha do assessor, não é? Do Ventura, que é logo incrível, num partido que se diz anticompadrios e nepotismo, e depois estava mal preparada, não é? Não tem a capacidade nenhuma de argumentar e não pode, num partido que cita slogans do Estado Novo, não é? O orgulhosamente sós e não sei o quê, pátria e família, vir dizer que é a favor da mulher. Obviamente não, é a favor de um papel secundário à mulher, mais tradicional, e esse papel tradicional era a mulher não votava, né? Não votava e não podia sair do país sem a autorização do marido, abrir uma empresa e uma série de coisas, não podia ser diplomata. Sim. E depois quando ela diz enfermeira ou professora tinha que pedir autorização para casar. Sim, exato, assistente social também. E depois, aquela cena do se definir como antifeminista, eu percebo, porque o feminismo ganha outros contornos um bocado ridículos, não é? E é associado... O feminismo é muita coisa, é um bocado... Mas se tu perguntares, a maioria das mulheres se considera feminista,
Pá, havia um estudo qualquer que eu acho que era só 1/4 é que se considerava feminista. Porque começaram. Porque as palavras lá está, não são estanques e mudam, não é? Claro. E os conceitos mudam. E o feminismo hoje em dia, para muita gente, não é a luta pela igualdade. Para muitos, feminismo é tipo um radicalismo de... Mas sabes que a Joana Amaral Dias fez uma definição curta e precisa do que é o feminismo, que é a paridade entre homens e mulheres. Claro, e isso acho que toda a gente, não ser grunhos, concordam, não é? Mas tu disseste uma coisa que é interessante, começaste por dizer, que é, ou seja, pessoalizar o debate. Hoje em dia é muito difícil tu despessoalizares o debate, e a verdade é que estava ali, para ambas as trincheiras, não é, que se vão enfrentar depois nas redes sociais, tens uma representante como tu disseste, dos chalupas e dos anti-vax, e tens uma representante do Chega, e isso cria logo, ou seja, elas podiam ter tido o debate mais elevado e profundo e eloquente, Sim. que à partida está manchado. Claro, mas o teu track record tem Claro, impacto, não é? claro. Mas o que é engraçado, eu tenho uma... Mas acho que é importante saberes dizer, tipo, não, olha, eu odeio esta pessoa ou o que ela representa, mas ela aqui teve bem e teve razão. Eu acho que isso é que é essencial para o discurso na sociedade. Um detalhe mais castiço, que é quando eles filmam a Joana Amaral Dias pela primeira vez, e a Rita já está a falar, a deputada, os olhos da Joana Amaral Dias, e isto não é uma figura de estilo, isto é literal, eram os olhos de uma jiboia a olhar para um ratinho. Tipo, o olhar era o olhar de tipo, encontrei a minha refeição. Estava a fazer aquela cena de mola, né, para atacar. Já. O que me aconteceu, comecei a ver o debate, e a deputada do Chega fala de coisas que são completamente aceitáveis e até previsíveis. Fala que os jovens, especialmente as mulheres, que se deve falar de questões do emprego, da habitação, claro, que não se deve pôr o homem contra a mulher, mas que há uma complementaridade, que as mulheres são prejudicadas no mercado laboral pela questão da gravidez. Falou da violência obstétrica, que é um problema grave e que se fala pouco. Ou seja, ela é feminista, mas não sabe. Claro. Mas precisa do epíteto antifeminista, porque é aquilo que se diz nos congressos do Chega. Claro. Não é? Ela também tinha sido acusada de plagiar um discurso de um líder ou de uma líder, não sei, de um político italiano. Mas o que eu senti depois de ver aquilo foi um bocado como quando... Eu já utilizei aqui esta imagem noutras situações, mas como quando começas a ver as cassetes do Taveira, que no início aquilo parece cómico, mas rapidamente se torna trágico. Ou seja, há um lado, não sei o quê, depois, causa-te um certo desconforto. E eu confesso-te que, e tu sabes, eu sou insuspeito de tratar o Chega com paninhos quentes, não é? Antes, pelo contrário. Chegou a uma altura em que ela me fez lembrar aquelas miúdas que saem de uma... Ela ainda não saiu, mas tipo, já ouvi várias entrevistas que saem de seitas e de movimentos cristãos, e há pouco tempo ouvi uma miúda que saiu de um movimento cristão radical nos Estados Unidos, e que estão programadas, ou seja, e que toda a vida viveram nesse meio, e que não tiveram a sorte, como eu ou tu, de se calhar ter acesso a outras coisas, e que dizem aquilo de uma forma... eu diria mesmo programada, não é? Parece que precisam de ser desprogramadas, como acontece com as pessoas da seita. Isso juro-te que me causou alguma compaixão por ela. Mas sim, eu tive pena também. Muito de... Obviamente que, tendo em conta que eram as duas pessoas, isto incendiou as redes sociais, e depois cascaram na Joana Amaral Dias, cascaram nesta. A Joana Amaral Dias, obviamente, tem muito mais caparro para aguentar com estas coisas. Esta miúda é nova... E gosta, e quer. E é nova no panorama... Neste panorama, obviamente, está-se a pôr a jeito, não é? Se tens um cargo público. Sim, como ela não é feminista, podes dizer que ela se está a pôr a jeito. Podes usar essa expressão sem problema nenhum. Não é? Fez-me lembrar, não é? Quando um gajo é mais novo, não digo que estou novo como ela, com a idade dela acho que já tinha largado algumas das crenças que quando era mais novo tinha e que hoje em dia considera enganos, não é? Ela já tem 24 ou 25, mas pronto, nessa altura já 23, já vive. Mas pronto, mas acho que é normal tu teres crenças que depois vais largando pela vida fora, mas muita gente lhe cascou. Eu percebo, tem um lado cómico, tem graça, as pessoas estão irritadas com o resultado eleitoral do Chega, mas eu confesso que depois dessa
dessa coisa muito mesquinha e mundana, se calhar tu veres alguém de um partido que não gostas a levar festival. Tive um bocado de compaixão pela miúda e achei que era um alvo fácil. Acho que é um alvo fácil. E isso causou-me... Depois é engraçado, porque isso atraiu... Eu escrevi uma coisa sobre isso. Atraiu alguns... E era... Bem, tu estás habituado a isto, não é? Atrair as hordes de pessoas que vêm falar, muitas vezes não do teu post. Vêm falar aquilo que elas querem falar. Sim, não é? sim. E então houve alguém que veio dizer, por exemplo, que a Joana Amaral Dias tinha sido profundamente mal educada, que só uma mulher invejosa é que podia tratar assim outra mulher, que um homem não tratava assim uma mulher. E eu pensei, de manhã à noite, dos escritórios de advogados mais chiques a hostaleiros de obras, não acontece outra coisa senão os homens destratarem as mulheres, não é? Como se só uma mulher é que pudesse destratar outra mulher, uma mulher invejosa, não é? Tipo, sim, sim. Pronto, e é isso. Achei que obviamente este debate não traz nada novo, não foi um debate essencial para a democracia, mas que é ótimo para causar tração nas redes. Não é? Eu fiquei na dúvida se... Porque assim, claramente aquela miúda não acredita em tudo o que o Chega defende e não acredita nas coisas piores. Tanto quando ela começou, quando falaram da família tradicional, ela, não, mas também existem outros modelos de sem ser família tradicional, existem famílias monoparentais que também precisam da ajuda e outros tipos de famílias. Ela não quis dizer famílias de pessoas do mesmo sexo, porque não pode dizer, mas se calhar até nem é homofóbica, não é? Ela era da Juventude Popular, não era do CDS, portanto há de ter ali alguma coisa católica, não há de ser não há de adorar gays, não é? Mas... Sim, mas há muitos católicos que não têm o mínimo problema claro, com gays. Sim, muitos, sim. Sim, mas quando vais para um partido que é ativamente contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não sei o quê, ou era, pronto. Mas é mais estranho. Mas pronto, também tens gays católicos, portanto, é um bocado estranho para mim, mas existem muitos, não é? Portanto, mas o que eu acho... São só 10%. São só 10%. O que eu acho é que pode ser bom, não sei se deve ostracizar esta deputada nova, quando ela não acredita em todas as ideias do partido e claramente não parece ser tão radical, ou se deve tratá-la bem para ela mudar o sistema por dentro, porque os velhos vão morrer e vai ser ela e a geração dela que vão ficar com o partido nas mãos. E isso que o partido se calhar fica menos racista e mais empático. E portanto eu não sei o que é melhor, se é entrar a matar e expor as incongruências e dizer o que ela disse, você é cobarde e não acredita nas ideias do seu partido e não sei o quê e não sei o que mais, ou se é tipo, ok, olha, é bom ver que o Chega afinal tem deputados que até não são assim tão radicais e tão racistas e até acreditam nos direitos das mulheres. Olha que refrescante ver, fico mais confiante no futuro então. Não sei o que é, se isso normaliza ou não. Mas uma coisa que eu também disse foi, a Joana Amaral Dias focou-se no facto do Chega só ter uma mulher nos 12 deputados. Como se isso fizesse diferença. Que é tipo, um partido da extrema-direita xenófobo e com ideais, alguns deles racistas, mas ao menos tivesse paridade, se dos 12 racistas se fossem 6 racistas mulheres, era muito melhor o mundo, não é? Como se as mulheres não fossem capazes de ser... Eu compreendo o que tu dizes, mas também compreendo no sentido em que acho que é impossível não associares haver 11 homens e uma mulher ao facto de que aquele partido defende ideias entre as quais que a mulher deve ter um papel secundário. Não é? Não sei se não é... Não sei qual é que é o rácio nos outros partidos, não sei quanto é que era quando começaram, não sei, não faço ideia. Achei que é a mesma coisa que dizes, tipo... Hitler, Stalin, Mussolini... os déspotas, ditadores e coisas eram todos homens. A gente precisa de mais mulheres, precisamos de paridade aqui, precisamos de sanguinárias mulheres. Acho que é um não assunto ali. Mas olha, já que falaste do Stalin e do Mussolini... queria falar das tais pessoas que vão aos teus posts comentar. Tu nunca vais ao moral deles, vês as barbaridades que eles escrevem, nunca vais lá, não te apetece, não estás para isso, mas que vem sempre uma oportunidade. E então esta semana aconteceu-me isso em 3 ou 4 ocasiões com 3 ou 4 pessoas. E um dos posts, eu fazia uma brincadeira com esse dos 11 homens e uma mulher, e que dizia que de facto não podem acusar o Ventura de falhar ao seu slogan, que o slogan dele é cumprimos o que prometemos, e se a promessa dele é tirar Portugal para 1940, ele está a cumprir com isso. Lá está coerente. Sim. E falava também da tal questão que tu já falaste aqui, não é? Da hipocrisia de... Mas tem um negro. Tem um negro. Aonde? O Mitá.
um gajo filósofo, fala assim, diz o Chega, não viste o Chega, e ele rejeita a existência de racismo. E acho que é filósofo e não sei o quê. É um gajo sui generis, tens que ver o gajo a falar. É um bocado como aquele novo candidato da extrema-direita francesa que é judeu, não é? Também. A história, há um filme incrível, que eu acho que é um dos primeiros filmes de Ryan Gosling, que é baseado numa história verdadeira de um judeu que se tornou neonazi nos Estados Unidos. Yeah. Mas pronto. Ou é o Clive Bixby do Dave Chappelle, que era o gajo do Ku Klux Klan, mas que era cego, que não sabia que era preto e estava sempre a dizer Mas isto é verdade, isto é um sketch, não é? Esse sketch é ótimo. E então é engraçado porque, mais uma vez, e tu depois poderás falar da tua experiência, porque esta semana também ontem mandaste para águas perigosas. Ontem e hoje está a giro. Sim. E que eu tinha este post e vieram algumas pessoas, mas em especial uma pessoa, falar, sim, mas a esquerda, os comunistas, o Stalin, a extrema-esquerda, pá, é assim, em nenhum momento eu nego que o comunismo, ou seja, regimes comunistas, os Khmeres Vermelhos, a China, Cuba, cometeram atrocidades tremendas. Sim. Em nenhum momento eu deixo de criticar os partidos da esquerda, o Bloco de Esquerda ou o PC, quando, não sei se serão todos os seus militantes, se negam a criticar a Venezuela ou a Coreia do Norte. Agora, eu não sou obrigado, quando faço um post, a conter todas as minhas opiniões sobre tudo. Claro. Não é? Ou seja, eu nas minhas redes sociais não tenho a obrigação de estar-me a fazer o meu próprio contraditório. Uhum. Que é uma cena que eu não entendo. Tipo, sim, não é juiz nem árbitro. Não tens que ser imparcial. E veio lá alguém, tipo, o post, como eu disse, não tinha nada a ver. Alguém, porque o Mamadou chamou-lhe chuínos, o Mamadou, não sei o que, para falar do Mamadou, e é tipo, mas apetecia-me responder, não respondi, que é. Porquê? Porque depois não podes ter discussões matizadas com estas pessoas. Que é o seguinte, que é, o Mamadou diz imensas coisas, já falámos disso aqui, pá, que eu acho uma imbecilidade. No estilo, no registro. Não. Agora, acontece que o Mamadou não é deputado da nação. Portanto, o poder que o Mamadou tem... mas também era representante de um organismo governamental, ou não, não é? O SOS Racismo. Não governamental, mas apoiado. Não sei se ele ainda faz parte desse... Fazia na altura, não sei se ainda faz. Mas não tem comparação. Sim, não tem comparação. Ou seja, não foi eleito o poder que o para Mamadou representar tem, o povo. e 12 deputados de um grupo parlamentar, não tem. Mais, sim, claro. Que é... O Mamadou nunca vai chegar ao poder neste país, enquanto eu for vivo. Isso não vai acontecer. Tipo, ou seja, o Mamadou... podia ser deputado. Se ele se inscrevesse... Sim, mas não... Ou seja, não Bloco de Esquerda, pelo Círculo de Lisboa, seria eleito. Se me dissesse assim, olha, o Mamadou... Obviamente estou aqui a fazer um exercício de exagero, não é? Que é, se chegasse ao poder e ia fazer uma sangria ao homem branco, não é? Tipo, literal... Sim. Mesmo que me dissessem isso, eu dizia, pá, isso é improvável porque não estou a ver o Mamadou ser primeiro-ministro em Portugal. Isso não vai acontecer. Portanto, de um ponto de vista pragmático, não é? Eu podia ter esta discussão. Sim. O Mamadou não é uma ameaça para a democracia como eu acho que é o Chega. Uhum. Mas é impossível ter esta discussão matizada porque depois dizem, mas estás de um lado e... É muito difícil ter esta discussão sem parecer que estás de um lado ou sim, outro. porque uma pessoa dá por... Os sensatos e os tolerantes são os mais perseguidos agora. Que é a coisa mais ridícula. Tu dizes assim, pá, mas olha, temos que ver os dois lados. Olha que nem toda a gente que vota no Chega, a maioria das pessoas que vota no Chega não é racista nem xenófobo, é só descontente. Malta, mas nem toda a gente que é de extrema esquerda quer cancelar os outros e quer uma ditadura comunista. Tu estás ali no meio a fazer de pessoa com bom senso e és atacado dos dois lados, porque não escolhes um dos lados. E consoante o lado que estás a falar, és atirado para o outro. Não é? Isso é giro, isso acontece quando tu estás, se calhar, numa revolução e na iminência de guerra, não é? Tu tens que escolher se queres ir para a esquerda ou para a direita, porque há um deles que vai ganhar de certeza. E aí tu, se calhar, tu tens que abdicar de alguns ideais porque tens que ir para o lado menos mau. Aqui não, aqui tu tens que ter bom senso e tentar pôr a água na fervura ou meter gasolina no fogo, também se te apetecer, né? Mas... E é curioso, porque uma destas pessoas disse, tu tens ódio pelo Ventura. Tens ódio pelo Ventura. E isso foi a única coisa que eu respondi, disse, pá, não tenho mesmo ódio pelo Ventura, ou seja, eu tenho a sorte de não sentir ódio por ninguém na minha vida.
Os únicos repentos de ódio que eu tenho demoram 2-3 segundos. Por exemplo, quando vou com o carro do meu filho e está uma trotinete caída no meio do passeio e eu tenho que pegar na puta da trotinete. Quando há um gajo que não faz pisca. Quando o José Rodrigues dos Santos fala. Por exemplo. Mas, falando agora de mais sério, não sei o que é que tu podes dizer em relação a isso. Pá, eu não sinto ódio por ninguém. Ou seja, uma coisa que me consuma, sabes? Pessoas que eu gostava que morressem. Mas nem é ódio, era só para a sociedade ficar melhor, não é? É uma questão pragmática, de logística, não é? Não é por ódio, não quer que elas para olear, sofram. como quem mete aquele óleo numa corrente de uma bicicleta para a bicicleta deslizar. Imagina, um gajo que te tenta albarroar o carro, sabes? Uma discussão de trânsito e vai ali de lado a ver tipo coisa. Eu quero que essa pessoa, quero genuinamente, e não estou a brincar, eu gostava que essa pessoa falecesse. Mas era tipo, imagina, espeta-se num poste logo à frente e morre instantâneo. Não quer que a pessoa sofra e fique vegetal e a família fique a sofrer, ele em coma. Não quero nada disso. Queria só que ele espetasse e morresse. Porque a sociedade vai ficar melhor. E eu digo isto genuinamente. Eu desejo a morte a muita gente. Se fosse eu a carregar no botão para as matar, não as mataria, obviamente. Mas se Deus quiser fazer esse trabalho, já que ele mata tantas crianças em África... Se elas forem a olhar para o telemóvel e se distraírem, não é? Enquanto conduzem um carro... E quando pões em risco a vida de outras pessoas. Acima de tudo é isso. Estás a ver? Tipo, esses gajos que são mesmo atrasados mentais no trânsito, que estão... Pá, há pessoas que não estão cá a fazer nada. Mas não tenho ódio, nem tenho ódio pelo Ventura. Eu até tenho alguma simpatia pelo Ventura. Eu tenho a certeza que se eu fosse jantar com o Ventura e fôssemos beber uns copos, a gente se ia dar bem. Percebes? Não podíamos falar... Primeiro ele começava a falar dos ciganos e Ventura, então, e os bancos? Sim, ok, há ciganos que realmente recebem do rendimento, sim. E brancos? Quantos há? E bancos? E se ele te falasse, por exemplo, que foi... E ele dizia, tens razão, Guilherme, mas sabes como é que é isto, dá votos, eu tenho que falar nisto. E eu, pronto, está bem, mas és um bocado deste. E se ele te falasse, por exemplo, da sua visita este fim de semana à Espanha ao túmulo do fundador da Opus Dei? Sim. Pá, a gente falava e dizia, Ventura, tu achas mesmo que há Deus? E não achas que essas coisas, não achas que a igreja é tipo uma máfia de caraça, assim, não sei o quê. E se calhar tínhamos uma conversa relativamente saudável, estás a ver? Eu não nutro muito, por exemplo, o Pinto Coelho, não é? Aquele do PNR, é tipo, é execrável, não é? O Ventura, o que me irrita nele é ele dizer merdas em que não acredita, isso é que me irrita. Portanto, mas eu acho que há só aí uma coisa em que eu discordo contigo, que é... eu acho que ele acredita mesmo que está numa missão e que é ungido talvez por Deus. Aí talvez sim. Aí, e repare, isso é reforçado a cada vitória dele. É, mas acho que não há nenhum político no poder ou com algum poder que não seja meio sociopata. Claro. Só vai para ali quem quer mandar e poder. Não há ninguém que esteja ali com uma missão e que queira e goste. Não, estão ali porque são meio... Mas é um bocado como o espectro da sexualidade, não é? Ou seja... Há matizes, sim. Há matizes. Sim, não é? claro, sim. Mas olha, mas portanto eu nem tenho ódio, não tenho ódio por ele. Pronto, não... Lá está. Mas é engraçado, a pessoa que disse que eu tinha ódio pelo Ventura foi aquela que disse que o Mamadou mete-me nojo. Tenho nojo do Mamadou. Yeah. E é um bocado... Eu vou dizer uma coisa, que é... Pá, tu vês isso e é fácil de ver, que é aquelas pessoas que dizem, eu não sou do Chega, mas... Uhum. Ou as pessoas que dizem... É como este do Mamadou, que é... O Mamadou, ou a Joacine, outra pessoa... devem ser julgadas, como dizia o grande Martin Luther King, pelo conteúdo do seu caráter e não pela cor da sua pele. E o conteúdo do seu caráter, como em todas as raças, há pessoas que são cretinas, imbecis, que dizem coisas que tu não gostas. Para mim, por exemplo. Não é? E tu podes, ou seja, não descartando as coisas que tu não gostas, até podes fazer um exercício de contextualização que é, olha, o Mamadou, não estou a dizer que o exercício de contextualização é justificar que ele diga certas coisas, mas dizer, o Mamadou provavelmente passou por coisas que o Ventura nunca passou. O Ventura nunca ninguém disse vai para a tua terra, não é? Podes contextualizar isso, dizer, olha, ele passou, não estou a dizer que ele ter passado por isso lhe permite que ele diga... Claro, não é por sofreres bullying que pode ser bully. Claro. Mas é uma atenuante. É uma atenuante, não é? Mas mais uma vez é difícil estares a ter uma discussão com alguém e explicar esses matizes. Mas é muito difícil também tu teres essa discussão sem que alguém diz mas estás a dizer isso porque ele é negro. Mas há o outro lado, que é várias pessoas que eu já ouvi falar, inclusive esta pessoa, do Mamadou, não há a mínima dúvida que há ali um elemento visceral que tem a ver com a raça. Sim.
Sim, sim. Claro. Até porque eu depois colei outras coisas que essa pessoa disse, que é vou ali ao Martim Muniz, aquilo está tudo não sei o quê. Yeah. Não é? Depois é difícil dissociar isso, não é? Mas pronto. É o que Olha, é. seguindo em frente ainda nas polémicas desta semana, já falámos da questão da pessoa lactante, que mais uma vez foi uma notícia da RFM online, claramente clickbait, em que falava de um estudo feito por alguns médicos que, para ser mais inclusivo, devia-se dizer pessoa lactante, e depois no próprio texto falava de um outro estudo, porque há sempre um estudo contra o estudo, como tu sabes, não é? Sim, pessoa lactante é oposição à mãe, não se diz chamar mãe a ninguém, é a pessoa lactante. Que dizia, não, pelo contrário, porque isso despessoaliza, é preciso criar um vínculo. Eu não sou um especialista na maternidade, mas tenho um bebê em casa e estou a ver, tipo, National Geographic na primeira pessoa, além do que já vivi, que o vínculo que existe entre uma mãe e um filho, especialmente o que é estabelecido através da alimentação, que tem um lado simbólico, mas tem um lado biológico, que é a libertação de oxitocina, o bebê fica mais calmo, a mãe também, merdas tão fenomenais como o leite materno muda consoante o teu filho possa ter uma infecção ou não, ou seja, em nível de anticorpos, estás a ver? E portanto estamos a falar de milhões de anos de evolução que estabelecem que sim, há um vínculo especial e diferenciado que vai muito além dos conceitos de género que nós temos, e não é por acaso que a maioria dos bebês a primeira palavra que dizem é mamã. Não é? Sim, mas eu acho que esse estudo era para... Estou a ter um grande déjà vu de termos tido esta conversa. Estou a ter um déjà vu, já temos tido um déjà vu desta conversa. Isso é muito bom. Isso é o déjà vu matrioscas, também me acontece. Sim, o Inception de déjà vus. Que tem a ver porque nas novas concepções tu podes amamentar e não ser mãe, ser pai. Claro. Porque te identificas como homem, mas tens 6 e estás a amamentar. Claro. E então é para criar essa distinção. O que eu acho é que é tipo... você está a dar de mamar ao filho, é a mãe. E ele diz, não, eu sou o pai. Pronto, ok, é o pai. Okay, pronto, então corrigimos aí. Mas... É isso que eu quero dizer que é. Isto, obviamente, não é uma questão para ninguém. Claro. Até eu vi um comentário muito giro que foi, eu acho muito bem porque é muito mais fácil para o bebê dizer pessoa lactante do que mãe. E olha, boa piada. Sim, como dizia um amigo meu, tipo, ele disse, eu não sou pessoa lactante, mas sou pessoa, e depois fez tipo um rol de coisas, tipo, sou pessoa que faz puzzles de 5 peças e vê 1 hora de panda todos os dias. Mas a questão é, isto é engraçado, porque isto é claramente clickbait, e depois mais uma vez é utilizado pelas hordas das redes para ter uma discussão que não é necessária. Para toda a gente uns contra os outros. Que é, existe um movimento de policiamento da língua, que nós já aqui falámos várias vezes, palavras que podem ser ditas, não podem ser ditas, já vamos falar do Joe Rogan um bocadinho aqui à frente. Existe. A maioria, esmagadora maioria das pessoas não lida com isso. Sim. Eu já lidei, por exemplo, ou seja, a criar conteúdos. Estão a lembrar, por exemplo, de uma série que saiu para a RTP, que não quiseram que nós fizéssemos uma determinada piada, pediram-nos para tirar. Mas isso sempre existiu. O Seinfeld lidava a todos os episódios com os executivos a dizer, esta piada não podes fazer. Claro. Ele tinha que negociar. Eu estive em redações, ou seja, a ideia de que este tipo de censura existe agora, não existe, sempre existiu. Há um movimento crescente, claro que sim. Afeta a maioria das pessoas? Não afeta. Sim. Portanto, a maioria da discussão, ou seja, eu acho que se deve falar sobre isto, mas a maioria da discussão é tida por pessoas que nunca vão passar por isto, nunca ninguém lhes vai dizer agora vou-lhe chamar pessoa lactante, não é? Sim. É chatos do Twitter, normalmente é chatos esta conversa tipo da linguagem. No Brasil já é uma coisa mais mainstream e nos Estados Unidos. Em Portugal são meia dúzia de chatos no Twitter que querem importar tudo o que vem de fora, estão-se a cagar para a igualdade e para o bem-estar, querem só ter clout e ter na bio she, her, só para que sim, para dizer que apoiam a causa, e porque se não tiverem são vistos mal no grupo e estão-se a cagar para a igualdade, muitos deles. Alguns não quer dizer que não queiram e que não tentem fazer o bem e que sejam mesmo ativistas. Agora, não, hashtag e meter she, her na bio do Twitter é tão ativismo como comer a batata toda para as crianças em África não terem fome. Foda-se, é a mesma merda. Mas é engraçado porque tem-se falado muito da questão do pendor da esquerda woke, muito irritante de ter o controle da linguagem e de policiar a linguagem, especialmente em questões de género. Mas a verdade é que agora, como sempre, isso existe em ambos os espectros políticos. E o exemplo é
a notícia que também saiu esta semana de que o livro Mouse, que é uma das novelas gráficas mais brutais que eu li até hoje, extraordinária, foi proibida, agora não tinha aqui isso, não me lembro qual é que foi o Estado, se não foi mais do que um Estado, foi proibida de ser lida nas escolas, com um argumento, obviamente, polido, não é? Não tem a ver com antissemitismo, mas as crianças não estão preparadas para isto. Quando se sabe perfeitamente que muito do negacionismo do Holocausto tem a ver com o facto de não lidares com essa informação, não é? Tipo, tu já viste 1000 documentários sobre Auschwitz, filmes, a lista de Schindler, não sei o quê. Sim, é como o negacionismo do colonialismo, não é? E da escravatura, e a cena do Portugal que foi um bom Sim. um bom escravizador, não é? Sim. Também não se fala muito disso, não é? Não se fala... Claro, porque as pessoas não querem saber, têm uma visão apenas exaltas os feitos heroica. E que são feitos, atenção, e acho que devem ser exaltados. Eu continuo a achar isso, também sou a favor, porque eram outros tempos, não se pode pôr coisa. Mas não, acho que não faz mal nenhum dizer-se, olha, mas foi mau. Não se escraviza. É que eu não me lembro em nenhuma altura da escola de dizer assim, olha, mas isto da escravatura foi mau. Eu acho que para mim era óbvio, não é? Sim. Mas para muitas crianças, se calhar não. Se calhar é tipo, foda-se, bons tempos, hein? Bons tempos. Portanto, convém também... Porra, estou farto que a minha mãe me mande lavar a louça. Se vivesse em 1600... A escola tem o papel... Porque a gente já viu que se forem só os pais a educar, estamos na merda, não é? Portanto, a escola também tem que educar. Mas há aqui uma grande... Era isso que eu queria focar. Que há um grande fosso entre aquilo que é realmente um problema, sendo que é uma questão, obviamente, mas que é um problema real na vida das pessoas, e o tempo que a maioria das pessoas dispensa nestas polémicas. Ou seja, não é proporcional uma coisa e outra, não é? Pois não. Tipo, eu vejo as pessoas, pessoa lactante, qualquer dia, não sei, tipo, é uma notícia da RFM sobre um estudo que não vai ser aplicado e que não vai ter a mínima... Não vai pegar nunca, jamais. Jamais. Nunca vai pegar. E mais, não vai ter influência na tua vida de homem de 55 anos. Sim, não é? Nunca. Zero. Mas serve para tu teres ali a tua coisinha, agora vou ali e vou dizer mal de todos estes gajos. E finalmente, antes disso ainda eu ia falar do Joe Rogan, mas queria falar da tua bujarda do dia de ontem, sobre a criança marroquina, que fizeste uma piada. Uma excelente piada, a meu ver. Uma excelente piada. Tenho pena de não me ter lembrado antes. Até fui pesquisar, pensei, já alguém fez esta associação, mas pesquisei no Twitter e não encontrei nada. A piada era cenas enfiadas e apertadas em buracos em Marrocos e ninguém se lembra de chamar a Sara Norte. Foda-se, grande piada, vão se foder todos os que acham que não é. Primeiro, só funciona para quem sabe que a Sara Norte transportava droga de Marrocos enfiada nos orifícios, não é? Quem não sabe... Quem não conhece a premissa, não tem essa informação, nem sabe quem, o quê, mas não faz sentido nenhum. Pronto. E gerou-se o pandan, como eu já sabia que se ia gerar, não é? Tipo, eu tinha posto no Twitter, tranquilo, no Twitter, Instagram, tranquilo, depois pensei, vou pôr no Facebook. Vou. Se eu punha, vou pensar, vamos bloquear a página, se calhar reportar, mas eu pensei que se foda. Não punha isto há 5 anos, não punha. Agora vou pôr com medo disso. Que se foda. E pus. E claro, já vai 1000 e tal comentários a chamar-me tudo e mais alguma coisa. E pessoas que se ofendem por coisas diferentes, o que é giro. Pessoas que se ofendem porque eu digo cenas e coisas enfiadas em buracos. Estou a chamar uma coisa a uma criança. E eu, não, malta, é a forma de... Não dava para construir a piada de outra forma. Se eu dissesse pessoas enfiadas em buracos apertados e vão chamar a Sara Norte, não dava, porque ela não enfiou na fronteira pessoas no cu. Ela enfiou coisas. Portanto, eu, quando fiz a piada, pensei nisso. E pensei, o que é que eu posso pôr aqui que faça sentido? Só dava assim. Depois, a piada é muito mais sobre a Sara Norte do que sobre a criança que morreu, não é? E mas depois... também pessoas que disseram para largares a Sara Norte. Sim, também houve pessoas indignadas com a Sara Norte. Que eu percebo mais isso, porque é alguém português, é alguém próximo, é alguém que pode ler a piada, é trazer um passado, ela pagou por aquilo que fez, esteve presa. Eu percebo mais as pessoas que se indignem por isso, que é tipo, deixa lá a miúda em paz e não sei o quê, do que as pessoas que se estão indignadas com eu gozar com a morte da criança, como se eu estivesse a gozar e feliz com a morte da criança. As pessoas que não interpretam-se o humor, não sigam humoristas, não é? E é isto. Mas tu fizeste uma coisa no Instagram também que tinha a ver, que era, eu achei isso até pertinente. E porque isto começou de antes, que é tipo, esta empatia seletiva, as pessoas a partilharem e toda a gente a ver
tipo, a Salvamento em direto na CMTV, não é? São os membros que depois vão comprar as revistas mórbidas com as fotos da mãe do puto a chorar, sem pedir autorização. Era aí que eu queria chegar. E a empatia é tipo, malta, morrem crianças em situações trágicas destas, pá, até mais trágicas, acho eu, porque acho que morrer de fome com a abundância de comida que há no mundo é uma coisa ainda mais trágica, não é? E todos os dias isso acontece, ou com falta de água potável, ou com falta de medicamentos, só que não estão a ser transmitidas em direto na televisão. E as pessoas não se indignam. E esta indignação seletiva de eu agora vou me indignar com o Ryan e vou ficar muito triste pelo Ryan. Mas a seguir estás-te a cagar para todas as crianças que estão a morrer. Guilherme, tal como eu estou. E tal como tu estás. Mas eu percebo. Mas tu podes fazer muito mais. Ou seja, se tu te queres indignar com a tua piada... Repara, disclaimer. As pessoas podem não gostar da piada que dizer, olha, não acho graça, acho mal. Obviamente. Por exemplo, pessoas com filhos... Por exemplo, eu tenho muito mais... suscetibilidade hoje em dia a ver coisas sobre mortes de crianças e filhos e séries e não sei o quê do que tinha antes. Certo, mas caso mas é um bocado tipo... No caso da tua piada, pá, não me tocou, ou seja, não me tocou nesse nervo, não é? Tipo, sim, se não me conhecesse até te podia tocar. Sim, mas pronto. Mas as pessoas... Mas a questão é, tipo, malta, a questão de mandar... Vê-se mesmo que não tens filhos. E olha... há pais que matam os filhos, há pais que violam os filhos. Teres filhos é... Mesmo que eu não gostasse da tua piada, jamais me passaria pela cabeça ir lá dizer alguma coisa sobre a piada. Eu dizia, isto é uma piada, é um gajo que está a fazer uma piada. Portanto, eu não ou até podias dizer, houve malta que disse, e houve malta que até disse assim, olha, eu até gostava muito do teu trabalho, esta piada bateu um bué da mal, vou deixar de seguir. Mas continuação, bom trabalho. Okay. E eu acho isso legítimo, acho hipócrita, porque assim, já fiz piadas lá, está com fome no mundo... É um bocado de seletividade, não é? Então, mas este é que foi. Então, mas e quando eu fiz com a minha criança do Mediterrâneo, o refugiado? Se segues há tantos anos, estás aqui depois dessa. Para mim foi pior. A coisa é, eu não partia do princípio, até se conhece. Mas é legítimo. Isso, é legítimo, mas eu não partia do princípio de definir uma pessoa por uma piada. Ou seja, tu fizeste uma piada sobre a morte de uma criança quando foi das vacinas e todas as pessoas sabem que tu não és contra as vacinas e que não achas que as vacinas matam crianças. Sim. Não é? Portanto, há esse contexto. Mas independentemente disso, estavas a falar um bocado da indignação, que obviamente impossível não relacionar essa indignação do Caixa de Documentários. Eu não estou a falar por seres tu, com qualquer outro, e teres um programa comigo, podia ser qualquer outra pessoa, com a hipocrisia que tu disseste, que é de passar horas à frente de programas que claramente estão a explorar o sentimentalismo e a desgraça dos outros e que estão-se a encher com publicidade, a passar porque as audiências aumentam, a ir comprar as revistas cor de merda que exploram a vida das pessoas... Quando as pessoas muitas vezes não querem ser... Aos querem ser fotografados, mas há muitas pessoas que não querem e veem as suas desgraças exploradas nessas revistas e eles estão a dar dinheiro a essas pessoas que fazem essa exploração. Sim, os que se quando podiam perfeitamente pegar nesse dinheiro, estão tão preocupadas com a morte de uma criança e vão dar lá a associações que se calhar se derem 10 euros estão a prevenir a morte de uma criança. Sim. Vai lá uma vacina ou vai comer água, vai beber água potável. E é essa hipocrisia, não é? Esse género de gritaria no espaço mediático contra coisas que realmente não importam, quando poderiam colmatar o sofrimento de uma forma muito mais silenciosa, muito mais calma e muito mais eficaz. Sim. E é só... não gostas, chega em frente. Se quiseres dizer que não gostas e expressar a tua opinião, estás à vontade. Agora, a cena do isto não se faz, ou partir do princípio, tipo, como é que tu és capaz de ficar feliz com a morte de uma criança? Quem diz isto é atrasado mental. É atrasado mental, não sabe como é que funciona o humor. E lá está, muito riso para mas isso é atrasado mental porque a piada nem sequer fala da tua felicidade com a morte de uma criança. Sim, mas mesmo que falasse, não é? Se eu dissesse, olha, quando eu for a Marrocos é menos uma criança para me pedir dinheiro e chatear-me na rua, estás a ver? Sim. Eu até podia simular felicidade com isso, que obviamente não seria, a não ser que eu fosse psicopata, e também poderia ser, não é? Agora, o que eu achei muita piada, e não tanto sempre a bater no ceguinho, mas achei imensa piada, porque houve vários comentários de malta do Chega, que tinha foto a dizer eu apoio Chega e não sei o quê, e fotos com o Ventura, ofendidos comigo, a querer-me censurar, ou seja, o Partido da Liberdade de Expressão e contra o politicamente correto queria-me censurar, e não é só, não acolher refugiados, não, eles que morram lá no caralho sem ajuda nenhuma. Mas esta criança, por amor de Deus, vamos ter respeito. Estás a ver? E ainda por cima monhé, como eles não gostam, não é? Portanto, esta empatia seletiva e esta hipocrisia é que não me faz confusão. Mas já estou nisto há tempo demasiado para me fazer confusão. Mais uma nota que é, eu sei que não se pode avaliar a comunicação social num todo.
porque há bons jornalistas, há jornalismo a ser feito decentemente, mas aquilo que as televisões fazem nestes casos, pá, é vergonhoso. Eu acho que é vergonhoso. Eu já tinha tido uma vez uma premissa para uma cena que tipo Black Mirror, que era de repente, no mundo, deixava de haver anúncios de publicidade. Seja na televisão, nos jornais, na rádio, nas revistas, todos os anúncios eram imagens de crianças a morrer à fome. Okay? Tu estás, agora vamos para um mini break no Big Brother e de repente levas com 1 minuto em direto, live, de crianças a morrer à fome ou a morrer sem cuidados de saúde. Estás a ver uma revista de moda, da Vogue, e em vez de ser um anúncio ao perfume da Chanel, é uma criança a morrer à fome. E eu, tipo, porque se calhar aí as pessoas iam se preocupar, não é? Porque tem que estar na cara delas para as pessoas terem empatia. Eu não consigo perceber como é que tu partilhas uma foto e RIP Ryan e mudas a foto Je suis Ryan e descansa em paz Ryan, quando há milhares e milhares de Ryans a morrerem todos os dias em formas piores e mais grotescas. Piores, se calhar em termos de sofrimento, não, coitado, aquele miúdo deve haver poucas formas piores de morrer, mas piores no sentido que podíamos fazer merdas para ajudar. E eu também falo, a diferença é que eu não fui pôr a foto do Ryan para ter likes. Foda-se. Fui pôr a piada porque é o meu trabalho fazer piadas. Porque senão nem punha a piada. Olha, e o que é que dirão estes moralismo as pessoas que acreditam em Deus e que estavam a dizer, graças a Deus ele sobreviveu, está vivo, foi resgatado, e depois, o que é que acham? Acham que Deus fez uma partida? Tipo, do género, não, afinal, não. Sim, e não é só, tipo, primeiro são deuses diferentes, não é? Que as pessoas estão a rezar a deuses diferentes. O Deus do Ryan não é o Deus das pessoas que foram a pôr à mãe no Correio da Manhã. É o mesmo Deus. Não é. É o mesmo Deus. O Deus muçulmano é o mesmo Deus dos católicos. Não é. Então tem convicções diferentes. Tem convicções diferentes. Tem convenções diferentes, a forma como ele é adorado e a forma como ele é revelado aos seus fiéis. Certo. Mas é o mesmo Deus. Mas para o Deus dos católicos... O Deus dos cristãos é o mesmo Deus dos muçulmanos e dos judeus. Então, mas para o Deus dos muçulmanos, se tu fores católico não és infiel? Sim, mas... Pronto. Então ele viu tantos infiéis a chamar pelo... mesmo... Ou seja, Jesus Cristo é um profeta dos no dois, Corão. Sim, de todos. Sim, não é? Sim, Só não é o filho de Deus, mas Alá é o Deus. Mas Alá fica ofendido com tantos infiéis a pedir ajuda. Segundo os muçulmanos. Sim. Portanto foi lá e fodeu o puto. Não é? Como é óbvio. E depois é tipo, houve um que foi assim, Deus é grande e vai-te apanhar. E era tão grande que o braço dele não coube no buraco para salvar a criança. Não é? Essa piada é melhor do que a da Sara Norte. Não sei, não acho. É fácil. É. Olha, e depois eu fui lá responder e caso há o caos, né? Depois eu também não me controlo. Fui lá lançar a lenha para a fogueira. Mas acima de tudo é isso. Tipo, acho que não vem. Se eu visse que vinha de um fundo bom, que é tipo, olha, estas pessoas são mesmo boas pessoas que se preocupam com as crianças, até era bom sinal, não é? Haver indignação com este tipo de humor, mas não são. Não são porque eu aposto os meus tomates que eu contribuo mais por mês e por ano para causas dessas e para ajudar do que 99% daquelas pessoas foram lá comentar. Aposto os meus tomates. E olha que jeito que me dão. Muito por bem. acaso não dão muito jeito, só às vezes atrapalham. Às vezes até eu não quero ter filhos, às vezes só atrapalham. Muito bem. Olha, a sugestão que eu tenho esta semana é também um anúncio, algumas pessoas já saberão. A série que eu escrevi com o Tiago R. Santos e com o João Tordo, Até que a Vida nos Pare, está na Netflix a partir de dia 10, portanto, desta semana. É a única série, além do Glória, que está disponível, a única série portuguesa, além do Glória, que está disponível numa plataforma globalmente, ou seja, há séries portuguesas nas plataformas, mas só são vistas em Portugal. Portanto, se vocês forem viajar para o Ghana, ou para o Benin, ou para o Bornéu, podem ver o Até que a Vida nos Pare na Netflix, está em 198 países. E podem ver, quem não viu ou quem queira rever, podem ver os 8 episódios vão estar disponíveis a partir de dia 10 de fevereiro. É uma cena muito fixe para nós. E é assim, está com 7.8 no IMDb e 185 votos. Eu acho que as pessoas faziam bem e lá meter esta merda no 9 ponto tal. Quanto mais tem, mais os estrangeiros vão ver. Mesmo que não gostem. Isto aqui é por Portugal. Obrigado, Guilherme. Não tinha pensado nisso. Vão lá, deem o voto. Isto tem 185 votos, portanto a gente consegue meter isto facilmente nos 9. E quanto mais tem, mais as pessoas vão ver. Mais as pessoas vão ver, mais investimento há da Netflix para outras séries. E, portanto, vão lá dar os votozinhos. No IMDb. Até que a vida nos pare. Muito bem. Portanto, tratem disso. Que foi o que a malta fez com o Glória.
Foi? Só porque apareceu em todo lado. Sim, teve logo nas pontuações e ainda ninguém tinha visto aquilo. Provavelmente até bots. Não que não merecesse. Eu não desgostei. Não achei que estava, mas não desgostei. E agora temos novidades. Os patronos já sabem, portanto, se quiserem passar à frente, até logo, patronos. Mas temos novidades. Queres começar tu, Guilherme? São notícias agridoces para os nossos ouvintes, acredito, mas para nós era o que faria sentido. O podcast vai acabar. Não é bem assim, está sempre as notícias. É como uma adolescente grávida, tem que dizer aos pais que tem sida primeiro, para depois dar a verdade. Disse que afinal estou grávida. Sim. Não, nós estivemos a pensar, já o ano passado tínhamos feito algumas mudanças mais ao nível dos patronos, e já antes tínhamos feito a mudança de introduzir o episódio extra para patronos, depois fizemos a mudança de reestruturar os preços dos patronos. E este ano queríamos fazer outra reestruturação, porque achamos que faz parte da evolução do podcast e também da evolução como nós nos dedicamos a isto. E havia várias ideias em cima da mesa. Uma era simplesmente o podcast passar a ser apenas para patronos e para as pessoas que pagam. Era um dos objetivos. Se cada vez se faz mais. Mas também decidimos que não era... Também não era bem o que nós queríamos, porque há muita gente também que ouve o podcast de Borla e que contribui depois de outras formas, não é? Ou vai a espetáculos ou compra livros. E porque há pessoas que realmente que não podem dificuldades dar, em contribuir. E então abandonámos essa ideia. Depois outra ideia era haver um episódio por mês, sem ser para patronos, e os outros passarem para patronos. Mas também achámos que era pouco, também para quem gosta. E foi aqui que, por exemplo, o Guilherme, que eu acho que é uma excelente metáfora disso, utilizou uma metáfora sexual que disse, ter sexo uma vez por mês não dá. 2 vezes já aguentas. Sim, 2 vezes já dá. Isto quer dizer o quê? Que vamos passar a ter 2 episódios em aberto semanais. Portanto, as pessoas que não forem patronos vão nos ouvir apenas 2 vezes por mês. Semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Os que forem patronos, que decidem ser patronos, vão continuar a ouvir-nos semanalmente 4 vezes por mês, mais os episódios especiais para patronos. Isto quer dizer o quê? Para trocar isto por miúdos, que por 50 cêntimos têm 1h30 de conteúdo por semana. Por 50 cêntimos por semana, 1h30 de conteúdo. E eu queria só... Eu compreendo, vai haver pessoas que vão ficar zangadas, porque é que eles estão a fazer isto, vão encontrar uma série de explicações, mas a explicação é relativamente simples. Nós começámos isto como uma experiência, como algo experimental, e tal como os outros podcasts, fomos evoluindo. Quer achamos nós na qualidade do podcast, quer porque os podcasts se tornaram uma forma já não experimental de entretenimento, mas uma forma consolidada, e hoje em dia há podcasts sobre tudo e qualquer coisa. E porque achamos que neste momento conseguimos provar que temos a qualidade suficiente, até pelas pessoas que nos ouvem, para cobrar 50 cêntimos por semana por 1h30 de entretenimento. Achamos que isso é justo. E acho que não podemos pedir desculpa por isso, não é? Porque é o nosso trabalho. Sim, não. Dedicamos várias horas por semana a preparar e a preparar antes os temas e depois questões técnicas para chegar até vós. E eu acho que este virar de ano, em que nós continuámos a fazer durante a pandemia, nunca parámos, fizemos espetáculos ao vivo, reforçaram essa ideia de que este conteúdo, para quem pode, ou seja, não tirando completamente às pessoas que não podem pagar, vão continuar, mas para as pessoas que podem pagar, nós pedimos que contribuíssem. Sim, e aumenta um bocadinho, ou seja, não vai mudar, para quem já é patrono não muda nada, continua a ter acesso à mesma coisa, a única coisa que aumenta é o valor do que está a pagar, porque estavam a pagar por 4 episódios extra, neste momento vão pagar por 4 episódios extra, mais 2 episódios semanais, e portanto acho que o valor aumenta, não é? Acaba por um pacote mais aliciante. Continuamos a ter a subscrição anual com 15% de desconto, portanto quem se quiser fazer patrono, tenham atenção que é a partir dos 2 euros mensais, está lá o nível 1, mas que a partir... Não vais tirar esse nível? Vamos tirar, vamos fazer uma mudança, porque já não dá acesso a nada, dá perguntas, mas depois às vezes não fazemos as perguntas, também achamos que quem está ali a contribuir está um bocado esquecido, então, e preferimos... Faça o nível 1 que vamos tirar. Sim, preferimos nivelar por cima. E é isso, também fizemos o RSS Feed, para quem sabe o que é, vão poder ouvir os episódios especiais no vosso
na vossa aplicação de podcasts favorita, já não tem que ir ao Patreon, clicar para ouvir no SoundCloud, adiciona o feed no Podcast Addict ou noutros. Não funciona em todos, ainda estamos a tentar perceber, os ouvintes estão a ir lá no Patreon, falam e ajudam-se uns aos outros, porque há várias aplicações. Portanto, também tentámos que se fosse mais fácil para todos. E acho que é isso. Continuar a dar, vamos tentar ter convidados e esses convidados a ser um programa aberto também, pelo menos metade do programa, como fizemos com a Bumba, por exemplo, mais metade. Pronto, vamos tentar também passar, nesta fase ainda um bocadinho, que é os estúdios onde nós estávamos ainda não estão, tentar voltar a passar presencial, filmar um bocadinho com melhor qualidade também, para quem paga mais ter melhor qualidade, e porque acho que o podcast, apesar de nós já nos habituarmos aqui a fazer remoto, e acho que não há muita perda de qualidade, presencial acho que é sempre mais dinâmico. Portanto, vamos ver também. E é isso. Agradecemos imenso a toda a gente que ouve, que vai ouvir na mesma e que não vai contribuir e que continua a ouvir. E agradecemos a toda a gente que ouviu até aqui, que vai ficar irritado e já não vai ouvir. Mas também pensem que se fizerem isso estão a ser um bocado estúpidos. Porque, continuam a ouvir os outros dois. Ficam ofendidos por a gente estar a querer fazer o nosso trabalho. Porque um gajo não vive do ar, não é? Claro. E portanto, tanto eu como o Hugo já pomos muito conteúdo de borla na net. Eu mais, porque faz mais parte do meu trabalho, não é? Mas o Hugo também vai pondo e pronto, temos que ganhar. E pensem forma, nas vossas profissões, não é? São cozinheiros, são mecânicos, não é? Que o vosso trabalho... Normalmente, imagino que a maioria de vós não faceis, que a maioria de vocês não façam coisas de graça, não é? Não sei, a maioria se calhar tem que fazer muitas horas extra e não é pago por isso. Verdade. Então pronto, esqueçam o que eu disse. Sim. Mas é isso, e eu sei que dois gajos a conversar e não vale dinheiro, tudo bem, se vocês têm essa coisa, eu se calhar também sou da mesma opinião, também não pagava. Mas portanto, é isso, é patreon.com/sem-barbas na língua. Sim, mas é engraçado, as pessoas podem ter essa opinião, mas se tu ouves, vou dar um exemplo, dos nossos ouvintes do podcast, havia 3.000 e tal ouvintes, sim, cujo podcast número 1 que eles ouviam, ou seja, que tinham ouvido mais minutos, sim, em 2021 era o nosso podcast, à frente de qualquer outro. Só no Spotify, não falando de outras plataformas. Ou seja, mesmo que sejam só dois gajos a falar, a verdade é que são dois gajos a falar que entretêm as pessoas, sim, não é? E isso tem algum valor. Queremos nós. Quem não achar, tudo bem. Sim. E é assim, repara. Nós temos quase 1000 patronos, não é? Pronto, já dá... Não vivemos disto, não é? Mas nem pouco mais ou menos. Mas pronto, até porque há impostos e há cenas, mas já. E se é assim tão fácil, isso... quem não está a fazer é burro. Sim. Né? Porque foda-se, perdem umas horitas por semana e então agarram uma guitazinha, é um bom segundo trabalho para ter. Portanto, façam isso. É fácil de fazer, eu não acho que, para mim não é difícil, zero difícil, estou aqui a conversar com um amigo. Sim, portanto, mas é fácil porque... Mas é fácil, ou seja, porque foram muitos é engraçado, nós parecemos que estamos a explicar-nos, a justificar-nos demasiado. É engraçado, eu acho que isto tem a ver com o facto de vivermos num país pobre culturalmente, não é? Se isto fosse nos Estados Unidos, diziam, olha, paga isto é o conteúdo e ninguém... Sim. Não é? Mas nós ainda sentimos, ou seja, nós fomos criados nesta mentalidade de pobre, ou seja, que a cultura é uma coisa que se faz por hobby. Não é um trabalho como outro qualquer. Mas pronto, nós somos fruto deste ambiente e é isso que somos. Que é, ou seja... sem que parecer soberbo, a verdade é que se nós fazemos isto e conseguimos atrair a atenção de pessoas é porque ao longo de vários anos fomos desenvolvendo ferramentas e competências e cultura, sim, e uma série de questões que fazem com que esta conversa consiga congregar milhares de pessoas todas as semanas. E se calhar os dois senhores que eu vejo ali todos os dias aqui no Pronto a Comer à minha frente, eu passo por lá, eles estão lá a conversar, se eles fizessem um podcast se calhar não tinham milhares de pessoas a ouvi-los, é só isso. Claro, sim, como haveria outras que teriam têm muito mais ou triplo, claro. Claro. Sim, há coisas que não se explicam, nem é uma coisa às vezes trabalho, às vezes é muita sorte, às vezes é a altura em que um gajo começa, ou a recorrência. Mas sim, não, eu não tenho muita necessidade de me justificar nesse sentido. Não gosto de deixar, ou seja, é sempre difícil, tu estás a dar às pessoas uma coisa, por isso porque é que eu não deixo hoje ainda de fazer montes de conteúdo de borla nas redes sociais e estou sempre a pôr coisas? Porque sou grato às pessoas que começaram a seguir-me
e que me permitiram ganhar público para eu depois viver disto. E eu sempre dei esse conteúdo de borla, não quero fazer como muitos outros humoristas fazem, que eu até acho que é mais inteligente porque se cansam menos e se calhar é uma gestão de carreira mais inteligente, que é tipo, já não pago nada nas redes sociais, agora querem, paguem bilhete, percebes? Ou paguem para ver este conteúdo. E eu gosto de ser grato, não estou a dizer que eles são ingratos, acho que é só uma forma diferente de gerir as coisas. Gosto de continuar a dar, então sinto-me um bocadinho mal porque sempre dei isto de borla, né? Pá. E agora tira-se o pãozinho da boca. Mas como também acho que só sente a falta quem acha que isto vale alguma coisa. E portanto é um bocado inconsequente. Se tu ficas chateado de ficar sem isto é porque achas que isto vale alguma coisa. E pá, então se achas que isto vale alguma coisa, podes ponderar ser patrono. Se achas que isto não vale nada, não há razão para estar chateado porque tiramos-te uma coisa que não vale nada. E então é aqui tipo. E é com esta pérola de sabedoria guilherminiana que nós nos despedimos. É isso. Para os patronos, até para a semana. E para até esta semana. Até os outros. Para os patronos ainda até esta semana. Para os outros até daqui a 15 dias. Um grande abraço. É isso. Se tiverem dúvidas do Patreon ou não tiverem percebido bem como é que vai funcionar o modelo, ou quantos episódios é que são a certo, ou como é que podem ouvir, mandem mensagem ou comentem e nós vamos tentar responder. E é isto. E pronto. Paguem, mas é. E obrigado a todos. Obrigado. Até a semana.